Olá, meu povo! Olá, minha pova! Estamos aqui reunidos para mais uma aulinha de química, depois de duas, três, enfim. Bom, hoje o assunto agora começa a ficar um pouquinho mais sério, aula 3. Estamos aí no aguardo do engajamento dessa galera para assistir esses vídeos, mas enquanto a gente está aqui, né, tomando sol, ficando bronzeada, ficando bonita, a gente vai estudando um pouquinho e vai se preparando para o vestibular. Bom, galera, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, sou físico, sou tudo que você quiser, talvez o homem que vai salvar a sua vida. Não sei. Mas, de qualquer forma, eu trago aqui sinais. Tem um QR Code aqui embaixo que te leva para um drive cheio das coisas lá hora, cheio de listinhas de exercícios e referências e materiais, muito babadeiro para te ajudar. Aqui do lado, vamos estar com essa, sabe onde tá esse gordo desesperado aqui? Pois então, aqui vai aparecer tudo que a gente vai falar na aula e aí quando você precisar dar um pause e tal, fazer as anotações e tudo mais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aí tá minhas redes sociais, vai lá, curte, comenta, compartilha. Já vai, por favor, se inscreve no meu canal, né? Porque se o rolê aqui tá rolando de graça, você pode, por exemplo, incentivar o YouTube a me pagar, não é mesmo? Isso mesmo, cobra essa tia caloteira. E se inscreve no meu canal. E acompanha, porque além de uma playlist maravilhosa de química que estamos começando aqui, nós temos ainda rolando uma playlist de biologia, uma playlist de física, tem resolução de FUVEST, Unicamp, FAMEMA e outras tantas faculdades maravilhosas do país. Estão lá, esperando a análise e você assistir e você se dá bem. Então bora lá. Bom, no nosso último encontro de química, nós estávamos falando um pouquinho sobre substâncias, a forma como a gente expressa, a gente falou sobre íons, que a gente vai voltar a falar um pouquinho hoje, e a gente estava falando sobre fórmulas, né? Hoje a gente vai se dedicar a falar um pouquinho mais sobre detalhamento dos diferentes tipos de elementos que podem existir na natureza. E aí, para começar o nosso rolezinho de hoje, nós vamos como? Nós vamos mostrar para você uma coisa que... Bom, eu sou professor há mais de 20 anos e sempre que aluno descobre que vai ter aula comigo, ele fala: professor, você que vai mostrar a tabela periódica pra gente? Sim, vai ser eu. E aí, quando não se toca que a tabela periódica é só um instrumento de consulta e não de tortura, as coisas ficam mais simples, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos tentar entender o porquê das coisas. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de símbolo químico. E aí eu vou para aquela piada de quinta série. Piadinha, né? Infantilzinho. Primeira coisa, quando você fala na sala essa palavra, todo mundo cai na gargalhada, que é a abreviatura do cobre, né? A abreviatura do cobre, o cobre é o elemento químico número 29 na tabela periódica, e a abreviatura do cobre é Cu, né? E aí a pergunta que fica é: por que Cu? Bom, muitos elementos químicos têm o seu símbolo não por causa do seu nome em português. Aliás, a minoria dos elementos químicos às vezes tem ali o nome que combine. Muitos não combinam absolutamente nada. E a razão é, o símbolo, quando foi criado, ele foi criado baseado no significado do nome do material em latim. O latim no passado foi a língua da ciência, né? Em biologia mesmo a gente expressa o nome de animais, plantas, sempre com um nome duplo lá em latim. E isso aconteceu também com os componentes químicos. E cobre em latim é cuprum. E aí, cuprum em latim quer dizer merda. Bom, o que o cu tem a ver com a bunda? Ou melhor, com a merda? Isso tem a ver com uma das características típicas desse metal. Tá? Além do cobre ser conhecido por conta da coloração dele avermelhada, que é muito diferente dos outros metais, né? O cobre ele é extraído de jazidas que têm um cheiro desagradável de esgoto, o que fez com que as jazidas de cobre ganhasse essa associação indireta aí com
Mas aqui tem um outro detalhe que é importante a gente falar, né? Eu fiz uma lista aqui de um monte de elementos químicos, né? E eu queria que vocês notassem um detalhe. A primeira letra é sempre maiúscula. Isso é uma regra, tá? Principalmente você que vai prestar um vestibular, que tem que fazer uma prova dissertativa, às vezes, cuidado para não escrever elementos químicos, as suas abreviaturas, seus símbolos químicos com letra minúscula, tá? Não se faz isso. Sempre letra maiúscula. E caso ele seja representado por uma dupla de letrinhas ou um trio de letrinhas, a primeira é maiúscula e as outras são minúsculas. Por isso que aqui o carbono vai ser letra C maiúscula, Cu vai ser o cobre, mas o U é minúsculo, Co vai ser cobalto e o O é minúsculo. Por quê? Se você coloca a letra maiúscula em um lugar errado, você pode trazer informação errada junto. Quer ver? Ó, vou dar aqui uma dica disso que eu tô falando, tá? Para isso, vamos começar escrevendo aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma fórmula química. H2CO3. Você faz ideia de que substância seja essa? Não, eu vou dizer. Esse aqui é a abreviatura do ácido carbônico. O ácido carbônico é uma substância que é adicionada nos refrigerantes, por exemplo, para criar as bolhas, porque o ácido carbônico ele se decompõe rapidamente, muito facilmente, em água e gás carbônico, né? E aí vira aquelas bolhas que vai aparecer nos refrigerantes, que vai aparecer nas bebidas espumantes e coisas assim. Mas notem aqui que se eu perguntar quais são os componentes que fazem parte da fórmula do ácido carbônico, só tem uma resposta possível. Por conta de eu usar a letra maiúscula para tudo, eu tenho aqui o hidrogênio, eu tenho aqui o carbono, eu tenho aqui o oxigênio. 3 elementos químicos. Caso eu trocasse a letra ou colocasse alguma delas em minúsculas, a informação seria outra. Por exemplo, aqui qual informação está nos trazendo? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um átomo de carbono, porque o carbono não tem número nenhum, então isso quer dizer que é um átomo só, e 3 de oxigênio. Se esse O fosse minúsculo, e eu expressasse ele assim, por exemplo, opa, peraí, não, deixa eu apagar aqui. Se eu expressasse o meu amigo aqui, O, como uma letra minúscula, isso aqui seria o quê? Seria uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e 3 átomos de cobalto, que seria um outro elemento químico. Ou seja, a gente desmontaria uma molécula que originalmente seria formada por 6 átomos, né? 3 aqui com mais 3 aqui, 6, para uma outra que seria composta por 5, onde uma não é o que a gente pensa que é. Ou seja, usar a letra certa, separar maiúsculas e minúsculas é essencial, ok? Isso é uma dica importante e a regra é, quando eu bato o olho numa fórmula, como é que eu sei que átomo é, que molécula é? Siga sempre pelas letras maiúsculas, as letras maiúsculas vão te entregar isso, ok? Outra dica que eu dou é com relação a uma letra em específico do nosso alfabeto, que é a letra L. A letra L, quando a gente vê alguma coisa digitado, isso é uma dica que eu já tinha dado num vídeo anterior. Por exemplo, vamos pegar o cloro. O cloro é um elemento químico que a abreviatura dele é o Cl. O Cl, se você escreve desse jeito, com esse L minúsculo aqui com volta, você sabe que isso é um L e aí você não corre risco de confundir isso com outra letra. Porém, quando você vai digitar, né, e você, dependendo da fonte que você usa, o L pode ser escrito assim, esse L pode ser confundido com o I maiúsculo, e aí o I maiúsculo seria um outro elemento. Você mudaria aqui o elemento que seria um cloro para um carbono e um iodo. Então é muito comum nas provas, na hora que eles vão escrever o L, que vai aparecer, por exemplo, no elemento cloro, no alumínio também, que é a L, eles usarem o L assim, com essa voltinha, para não confundir com a letra I. Beleza?
Então fiquem atentos a esses detalhezinhos. Mas a parte que eu mais me preocupo hoje é com isso aqui. É a linda tabela periódica, que aqui nessa imagem ela não está aparecendo inteira, tá? Eu cortei um pedaço para ela caber, mas o que eu preciso aqui é uma coisa bem simples. A primeira coisa que eu digo para todos os meus alunos é que tabela periódica a gente não decora, ok? Tanto que muitos vestibulares por aí têm a tabela periódica na prova para você usar como consulta. Tá? Então a gente não decora número. O que eu vou precisar de vocês com relação à tabela periódica? À medida que a gente vai usando, alguns elementos são mais frequentes do que outros. Então a gente acaba memorizando os símbolos, os nomes dele, e em alguns casos a gente memoriza até os números atômicos, de tanto que a gente usa. Mas o que é importante lembrar é que eu não sou obrigado a saber a tabela periódica inteira. Não caia nessa de cansar sua mente memorizando valores, memorizando símbolos que não serão essenciais para sua vida. Guarda espaço aí no seu HD para memorizar coisas que podem ser mais interessantes. Mas como que a gente usa uma tabela periódica, né? Como que ela funciona? Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a tabela periódica é a coleção, é uma lista com todos os elementos químicos existentes na Terra. E esse formato aqui que eu estou mostrando para você é o formato clássico, mas é importante dizer que ele não é o único jeito que a tabela periódica pode aparecer. Existem outros formatos. Se você jogar na internet, bota lá no Google, tabela periódica, formas alternativas, vai aparecer uma lista gigantesca, vai aparecer tabela em espiral, na forma de tabuleiro, como se fosse jogo, mas essa aqui é a clássica. E como que a gente sabe como que ela funciona e por que esse formato tão estranho para uma tabela, né? Por que ela não tem linhas e colunas bonitinho? Bom, porque a tabela periódica, ela ensina esse formato, ela entrega dicas sobre algumas características químicas dos elementos, tá? Por exemplo, toda tabela periódica tem lá em cima um número, ó, aqui, ó. Todo elemento químico, deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui para ficar melhor pra gente. Vou dar aqui para um vermelho, ó. Esse número aqui, que todo elemento tem, é o número atômico. E ele vai listar. Então, nós temos na tabela periódica do 1, que é o hidrogênio, até o 118, que é o nosso amigo aqui embaixo, ó. O organessônio. Hoje, inclusive, a gente vai falar um pouquinho deles. O que corresponde a esse número? Bom, o número atômico, ele corresponde ao número de uma das partículas que é presente neste átomo. Todo átomo vai ser composto por 3 partículas: prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, elétrons e nêutrons. E qual delas é usada para contagem? Os prótons. Nunca se esqueça disso. A tabela periódica é uma lista de 1 a 118 até agora, porque à medida que eles vão descobrindo novos elementos, eles vão aumentando essa tabela. Até agora é de 1 a 118 e essa contagem é com relação ao número de prótons. Então, quando eu falo assim, que o hidrogênio é o elemento número 1 e o hélio, que aparece aqui do outro lado, é o elemento número 2, qual é a característica básica que diferencia os dois? O fato do hélio ter um próton a mais. Enquanto o hidrogênio tem 1, o hélio tem 2. Beleza? Você vai notar também, nessa tabela periódica, que existe, além do símbolo, do nome, um número com vírgula pequenininho que aparece aqui. Aliás, esse é um outro detalhe da tabela que pode mudar de tabela para outra. A posição desses números. Não existe uma regra para lá no quadradinho, o número está em cima, embaixo, não existe. Tanto que sempre tem uma legenda, igual tem aqui, ó, um quadrinho de exemplo mostrando quem é quem, tá? O que é importante vocês saberem é que o número inteiro, redondinho, é sempre o número atômico e ele é sempre na sequência. Então vai ter o elemento número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número que aparece ali no cantinho, com vírgula, com decimal, é o número de massa. O número de massa é a soma de todos os prótons que um átomo tem, com os seus nêutrons,
Beleza? Lembrando que todo átomo vai ter prótons, elétrons e nêutrons. Então, os prótons com os nêutrons vai dar um número de massa. E aí, eu queria trazer para vocês algumas questões sobre tabela periódica, sem muita preocupação, sem muito, né? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Essa aqui é de uma faculdade de Santa Catarina, tá? Tá lá, ó. O aumento da população mundial ocorreu ao longo da história da humanidade, obrigou os agricultores a aumentar, incrementar quer dizer aumentar a produção de alimentos. Beleza. Para tanto, outros recursos são adicionados aos milhões, como no caso, três componentes, o N, o P e o K. Assinale a alternativa que apresenta os elementos da fórmula molecular desses fertilizantes. Aqui é uma questão simples, ela é considerada uma questão simples, onde nós simplesmente precisamos saber quem é o nitrogênio, quem é o fósforo e quem é o potássio, tá? Que são as abreviaturas do NPK. Aqui eu queria que vocês ficassem atentos ao detalhe. N, nitrogênio, sem problema. P é o fósforo, e a gente sabe que é o fósforo, porque, volto a dizer, eu, professor, lido com essa sigla todos os dias, então para mim não é difícil. Mas aquela história, é uma associação. Fósforo é uma palavra que vem do latim, em latim é escrito com PH, então daí eu memorizei. E o K também é do latim, no caso K é potássio, que representa então em latim a palavra cátrium. Então por isso aqui é uma questão onde a alternativa correta é a letra A, beleza? E aqui eu queria que vocês ficassem atentos. A gente não deve confundir molécula com elemento, tá? Por exemplo, eu não vou achar na tabela periódica um lugar para água. Não existe um lugar lá na tabela periódica que tenha água. Eu não vou ter na tabela periódica um lugar onde vai ter o ácido sulfúrico. Por quê? Para fazer a água, eu uso elementos. Para fazer o ácido sulfúrico, eu uso outros elementos. E aí, eu tenho que ficar atento a detalhes como o quê? Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula da água. Fórmula da água, H2O, o 2 embaixo, para indicar a quantidade de Hs. O3, o ozônio, também, o númerozinho embaixo. Enquanto que as letras soltas e tudo mais, ali estamos fazendo uma referência aos elementos. Beleza? Esses são detalhes importantes e são muito básicos, como eu disse, aqui nessa playlist, pelo menos agora no comecinho, nessas primeiras aulas, os vídeos vão ser com essa pegadinha de leve, facinho, sem grandes complicações. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula, a nossa primeira aula para a gente começar a falar sobre tabela periódica. Logo na sequência vem mais uma, então fica no aguardo, porque esse vídeo tem continuação, tá ok? Um beijão, galera. Se cuidem. Tchau, tchau.